Em um cenário de guerra, aonde você investiria seu dinheiro? Talvez seja um momento de proteção ou de risco. Talvez seja um momento de manter o patrimônio parado ou investir. O que você faria nesse momento? E o cenário de guerra já começou, e começou com a guerra comercial. Estados Unidos contra a China, duas maiores potências mundiais, estão se enfrentando, e isso é muito ruim para o mundo como um todo. Após os anúncios de Trump com as tarifas, com os aumentos das tarifas a outros países e taxando a China com mais 34%, e já havia tarifas antes, a China não deixou barato e retaliou à altura. Isso demonstra que a hegemonia americana pode estar comprometida. Segundo Warren Buffett, o início da guerra começa pela guerra comercial e tarifas são atos de guerra. O que os maiores investidores estão fazendo? O que eu faria com o meu dinheiro hoje com 10 mil? Vamos ver nesse vídeo. Zezinho é um homem muito trabalhador, passou 20 anos da sua vida trabalhando na roça, plantando e obtendo poucos lucros, mas suficiente para sustentar a sua família. E ele sempre retirava um pouquinho para investir ali todos os meses. Ele juntou um patrimônio de 10 mil aqui no Nordeste, e ele precisa investir e proteger esse patrimônio, porque por mais que seja da roça, e as pessoas têm um mito que se é da roça não estuda, tá totalmente errado. Zezinho, ele começou a investir, começou a se aperfeiçoar, mas agora ele não sabe o que fazer nesse cenário de possíveis guerras militares. Então vamos lá. Vamos dividir em tipos de investimentos. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma diversificação estratégica pensando na proteção patrimonial, porque a gente não quer tudo concentrado em um ativo que pode simplesmente vir a zero ou acontecer alguma coisa, principalmente em cenários de guerras. Mas em investimentos, todos os cenários trazem seus malefícios e benefícios. E cenário de guerra não é diferente. Primeira coisa, 50% da renda eu manteria em renda fixa no Brasil. Por que renda fixa no Brasil? A gente tem que observar o cenário tanto global como nacional. Se as taxas de juros estão 14,25 hoje no Brasil, isso me proporciona um retorno muito alto, um baixo risco, um retorno muito alto, sendo que por ser os investimentos mais seguros do Brasil. Então eu investiria os 50% aqui, sendo metade dos meus 10 mil, 5 mil, e eu botaria 4 mil no Tesouro Direto, um CDB de liquidez diária, que eu usaria estrategicamente para coletar as oportunidades das próximos capítulos dessa guerra comercial. Deixaria lá rendendo por a taxa tá alta e por não saber o que vai acontecer no mercado, para aproveitar as melhores oportunidades. E 10% eu colocaria num tesouro IPCA+, de médio prazo. Por quê? Médio prazo, se chegar lá na frente e nada acontecer, não melhorar a situação, eu seguro até o vencimento. Porém, se a inflação abaixar, as taxas abaixarem, eu vou conseguir antecipar meu lucro com a marcação a mercado. Então, 1.000 tesouro IPCA+ de médio prazo e 4 mil, formando 40%, tesouro direto ou CDB de liquidez diária. Então, 50% da nossa renda, a renda de Zezinho, já foi comprometida. E agora, o que eu faria no lugar dele? Eu procuraria bens escassos, que em tempos de guerra se valorizam e muito. Por quê? O dinheiro, ele não é escasso. Os governos, eles podem imprimir dinheiro à vontade, quando quiser. Ele não é durável, né? Ele perde valor com o tempo. E durante guerras, sendo que uma potência pode quebrar, eu investiria, e já foi comprovado que bens escassos, investimentos escassos, se valorizam nesse período. Então, eu colocaria R$1.000, correspondendo a 10% em ouro, um ETF, ou até mesmo lá fora, Gold 11 ETF, e colocaria 10% no Bitcoin, o famoso Bitcoin, por ser algo descentralizado, que não está no poder de nenhum governo, por ser algo que é escasso
logo é durável e algo que se provou durante o tempo, e principalmente em épocas de guerra, o valor do Bitcoin subiu. Como usaria esses 20% como reserva de valor e proteção e ainda miraria rentabilidades maiores neles. Formando isso, então a gente chegamos a 70% da carteira formada e falta 30%, falta 3 mil ser aplicados. Onde eu colocaria esses 3 mil, onde eu indicaria Zezinho para esses 3 mil. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve, conteúdo gratuito aqui, estou passando vários conhecimentos de graça aqui para você se libertar financeiramente e vamos junto nessa batalha. 20% estaria na renda variável aqui no Brasil em ações exportadoras, porque do mesmo jeito que a guerra é um malefício no mundo dos investimentos, pode ser muito bom as exportadoras, a forma que o Brasil se posicionar numa futura guerra. Por si só, as exportadoras já são excelentes e deve fazer parte da sua carteira por serem setores perenes. Porém, em situação de guerra é exclusivamente a depender do posicionamento do Brasil, porque se o Brasil se mantém neutro, como outrora fez, vai ter mais demanda, vai ter mais países demandando dele, principalmente países em guerra mais fragilizados. Então vai aumentar a exportação brasileira. Então 20% da minha carteira, 2 mil, iria para ações exportadoras como Petrobras, Suzano, Klabin, Vale Rio Doce, que são exportadoras de óleo, combustíveis, minérios, metais, papel, celulose, e também tem a ver com dólar, grande parte delas. Então seria algo muito interessante na carteira como defesa e lucro. E os últimos 10%, e aqui antes de chegar nele, vou te pedir para tu se inscrever no canal. Vamos rumo à liberdade financeira, dá seu like. Vou estar deixando meu livro aí, 132 páginas, 15 capítulos para você se libertar financeiramente, com estratégias financeiras, te ensinando a investir do zero ao avançado. Talvez você esteja aí passando dificuldade, querendo mudar de realidade, e apenas um investimento seu pode mudar todo o jogo. E esse trabalho eu fiz todo o coração. Link na descrição. Além disso, vai ter link para 3 livros que eu li e mudaram minha vida: Psicologia Financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. Últimos R$1.000, 10% para a gente fechar a carteira de Zezinho. Zezinho é um exemplo fictício, é claro, mas é uma realidade de muitos brasileiros. Pessoas que trabalharam a vida toda, juntaram uma renda e às vezes quer multiplicar esse valor, quer se proteger da inflação, quer dar um melhor para os seus filhos, uma sucessão patrimonial, uma herança, e não sabe. Então 10% fundos imobiliários. E setores, Matheus? 7% fundos de papel, como o Corleone, por exemplo. E 3% lajes corporativas. Por que, Matheus? Os fundos imobiliários, eles têm a característica de lhe pagar mensalmente. Se eles lhe pagam mensalmente, você tem um fluxo de caixa acontecendo ali. E para a gente rebalancear a carteira, é muito interessante, tendo em vista que há um estudo mostrando que o que mais importa no longo prazo para uma carteira de investimentos não é os ativos escolhidos, como o Port de 11, como eu citei, e sim a divisão estrutural da carteira. Se eu tenho isso como uma verdade, e o estudo mostra isso como uma verdade, eu vou pegar esse fluxo de caixa e rebalancear, porque vai ter ativos que vai estar subindo com a volatilidade. Então a gente precisa rebalancear isso para aproveitar os maiores retornos. Não só isso, mas ter aquela sensação de um dinheirinho ali, fluxo de caixa recorrente, ok? E essa seria a carteira do Zezinho, que eu posso te ajudar cada vez mais. É uma grande honra poder lhe ajudar. Um abraço, fique com Deus.